Quando o mundo conheceu o Superman em 1938, nas páginas de Action Comics, algo muito maior do que um novo personagem de aventura foi apresentado ao público. Naquela capa histórica, um homem de uniforme azul e capa vermelha erguia um automóvel acima da cabeça. A imagem parecia simples, quase exagerada. Mas por trás daquele gesto existia uma resposta simbólica a uma das décadas mais turbulentas da história moderna. Para compreender plenamente o Superman, é necessário analisar o contexto político, econômico, psicológico e cultural que tornou sua criação não apenas possível, mas necessária. A década de 1930 foi marcada pela Grande Depressão, desencadeada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Milhões de pessoas perderam empregos, economias e perspectivas de futuro. Filas para receber alimentos tornaram-se comuns. O desespero econômico abalava a confiança nas instituições. Ao mesmo tempo, na Europa, regimes totalitários se fortaleciam. O fascismo consolidava-se na Itália e o mundo caminhava lentamente para o que se tornaria a Segunda Guerra Mundial. O sentimento coletivo era de instabilidade e medo. É nesse cenário que dois jovens criadores, Jerry Siegel e Joe Shuster, ambos filhos de imigrantes judeus, concebem a ideia de um ser vindo de outro planeta enviado à Terra antes da destruição de seu mundo natal. A biografia de seus criadores não pode ser ignorada. Filhos de famílias que experimentaram preconceito e insegurança social. Siegel e Shuster estavam inseridos em uma realidade onde a vulnerabilidade era concreta. Criar um personagem invulnerável pode ser interpretado como um ato psicológico de compensação simbólica. A origem kryptoniana de Superman ecoa narrativas muito mais antigas. A história do bebê enviado para escapar da destruição lembra imediatamente a trajetória de Moisés, relatada na Bíblia. Moisés é colocado em um cesto e lançado ao rio para sobreviver a um decreto de morte. Kal-El é colocado em uma nave e é enviado para a Terra para escapar da destruição de Krypton. Ambos sobrevivem a uma catástrofe. Ambos crescem em uma cultura diferente da sua origem. Ambos carregam um destino de liderança e proteção. Essa estrutura narrativa está alinhada com o que o mitólogo Joseph Campbell descreveu em The Hero with a Thousand Faces, como a jornada do herói. Segundo Campbell, o herói atravessava etapas universais, separação do mundo comum, iniciação por meio de desafios e retorno transformador. Superman nasce separado de Krypton, cresce ocultando seus poderes e finalmente assume publicamente sua identidade heróica para servir à humanidade. Mas Superman também dialoga com mitologias clássicas. A força extraordinária e os feitos impossíveis lembram Hércules, o semideus da mitologia grega conhecido por sua força descomunal. A diferença fundamental é que Hércules frequentemente age movido por desafios pessoais ou punições divinas, enquanto Superman age por escolha ética. Essa distinção revela uma evolução no ideal heróico, do herói guerreiro ao herói moral. Filosoficamente, muitos associam o nome Superman ao conceito do Übermensch, desenvolvido por Friedrich Nietzsche. Em Assim Falou Zaratustra. O além do homem de Nietzsche representa a superação das limitações humanas e a criação de novos valores. No entanto, enquanto o Übermensch filosófico transcende a moral tradicional, o Superman dos quadrinhos reafirma valores clássicos como justiça, altruísmo e responsabilidade. Ele não cria uma nova moralidade, ele reforça a necessidade de ética em tempos de crise. Durante suas primeiras histórias, Superman enfrentava problemas sociais concretos: corrupção política, violência doméstica, exploração trabalhista. Ele não embatia inicialmente invasões alienígenas grandiosas, ele combatia injustiças humanas. Ele refletia diretamente as preocupações do público da época. Em meio à Grande Depressão, a população desejava acreditar que alguém poderia confrontar sistemas injustos. A dualidade entre Clark Kent e Superman é talvez o elemento mais psicologicamente profundo da narrativa. Clark é tímido, aparentemente frágil, discreto. Superman é poderoso, confiante e decisivo.
Essa dualidade representa a tensão interna que muitos indivíduos vivenciam, o contraste entre o potencial interno e a aparência externa. Psicologicamente, o personagem comunica que o extraordinário pode habitar o comum. Essa estrutura encontra paralelos em outras obras literais. Em Frankenstein, a criatura criada por Victor Frankenstein é um ser extraordinário que busca aceitação em um mundo que o rejeita. Em Drácula, o extraordinário assume forma ameaçadora. Superman inverte essa lógica. O diferente não é ameaça, mas salvação. Outros personagens posteriores dialogam com o arquétipo estabelecido por Superman. Batman representa o herói moldado pelo trauma humano e pela disciplina. Captain America, ou Capitão América, surge como símbolo moral durante a Segunda Guerra Mundial. Shazam reforma o ideal do poder latente no indivíduo jovem. Cada um representa uma variação do arquétipo do herói, mas Superman permanece como modelo primordial. O contexto político também moldou sua evolução. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi utilizado como símbolo de resistência e patriotismo. Em décadas posteriores, tornou-se símbolo de debate sobre poder e responsabilidade. Em cada período histórico, o personagem foi reinterpretado de acordo com as necessidades culturais do momento. Acadêmicos e autores analisaram esse fenômeno. Em Super Gods, Grant Morrison argumenta que super-heróis funcionam como mitologia moderna. Em Man of Steel, Woman of Kleenex, Larry Niven explora de forma crítica os aspectos biológicos e simbólicos do personagem. Essas análises reforçam a ideia de que Superman transcende entretenimento. Ao observar sua trajetória completa, percebemos uma estrutura clara de início, meio e permanência. O início está enraizado em crise econômica e medo político. O meio é marcado por consolidação cultural e expansão mitológica. E no fim, se é que pode existir, manifesta-se na permanência simbólica. Superman continua sendo reinterpretado porque a necessidade psicológica que o criou ainda existe. Ele representa a esperança de que o poder possa ser ético, representa a crença de que a força pode ser compassiva, representa o desejo humano de que, mesmo em tempos sombrios, existia alguém disposto a se levantar contra a injustiça. Superman não é apenas um personagem de capa vermelha voando sobre arranha-céus. Ele é a síntese de mitologia antiga, filosofia moderna, contexto político turbulento e psicologia coletiva. Ele é a manifestação da capacidade humana de transformar medo em narrativa e crise em símbolo. Enquanto houver instabilidade, enquanto houver dúvida e insegurança, a humanidade continuará criando e recriando figuras como ele. Porque no fundo, Superman não é apenas uma história em quadrinhos. Ele é a personificação do desejo humano de acreditar que o bem pode ser mais forte do que o caos.